Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um tempo de estudos da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou Rubens Pantano Filho, presidente da nossa instituição. Hoje, o nosso tempo de estudos vai contemplar uma palestra cujo título é A Ordem sobre o Caos, a História do Rito Escocês Antigo e Aceito. Ela será proferida pelo nosso irmão Kênio Ismail, que é pesquisador da Universidade de Brasília, autor e tradutor de vários livros da Ordem Maçônica. Espero que seja bastante proveitosa essa reflexão. Quero agradecer ao grupo Devec Passione pelo patrocínio para esse nosso programa. Então, vamos à palestra do irmão Kênio. Agradeço os irmãos, principalmente aqueles que se deslocaram como eu para estar aqui hoje. A gente faz isso por amor, né? O que leva nós a pegarmos estrada, pegarmos avião para estar numa sexta-feira à noite num templo fechado para falar de maçonaria, senão amor. Isso é o nosso trabalho voluntário, não só meu, mas de cada um de vocês, e a gente faz isso porque a gente acredita no que a nossa ordem ensina, e muito disso a gente vai falar sobre hoje. Eu não tenho muito tempo de maçonaria, tenho só 20 anos de maçonaria, mas desde 2012 para cá eu venho dedicando esse meu trabalho voluntário voltado para pesquisas maçônicas. Eu fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro voltado para a maçonaria, fiz o meu doutorado numa universidade da Flórida voltada para a maçonaria e tenho dedicado esforços para pesquisar a maçonaria, que é um problema crônico que a gente tem na maçonaria brasileira, que a gente não tem pesquisa maçônica no Brasil. A gente, não importa se você é do GOB, da GLESP, do Grande Oriente Paulista, do GOSP, pode pegar o orçamento de todas essas potências e procura uma rubrica lá de pesquisa. Vai ter rubrica de tudo. De tudo. Lanche, viagem, tudo que imaginar, mas não vai ter de pesquisa. Então é um problema, é uma questão cultural, e a gente faz, quem faz pesquisa hoje na maçonaria brasileira faz por masoquismo, sem apoio das instituições, sem financiamento, por vontade própria, e enquanto deveria ser um caminho inverso. As potências deveriam querer que as suas perguntas fossem respondidas e estimular pesquisas para que aquelas perguntas fossem respondidas. Mas não. As pessoas acham que quando sentam no trono, elas receberam a sabedoria de Salomão e elas têm as respostas para todas as perguntas. E eu já vi isso demais. Um dia eu estava na minha grande loja e havia uma série de veneráveis discutindo o problema de evasão maçônica. Por que o irmão sai da maçonaria voluntariamente? Por conta de religião. Por conta da esposa. Aí eu fiquei assim, mas vocês não deviam estar perguntando para quem está saindo? É ele que sabe por que ele está saindo, não é você. Então a gente não tem um raciocínio básico da pesquisa. A gente tem uma série de perguntas a serem respondidas e as pessoas acham que tem a resposta e que a resposta dela é a verdadeira. E aí, quando essa pesquisa foi feita, e foi feita por um outro irmão, identificou-se que aquelas respostas que os veneráveis deram, nenhuma delas era correta. Os irmãos estavam saindo por conta de conflitos na loja, brigas por poder, conflitos entre irmãos. Nenhum venerável tinha dado essa resposta. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje, e a gente vai falar sobre o rito escocês antigo aceito, sua incrível história, o irmão vai falar, poxa, que eu tenho 30 anos de maçonaria, eu nunca escutei isso. Eu não tenho culpa se outras pessoas não quiseram pesquisar antes. Eu sou pesquisador, eu vivo, só sei fazer isso. Então, a gente pega uma Ordem sobre o Caos, um dos meus livros,
tem 300 páginas, tem lá centenas de referências bibliográficas válidas. O que está lá não é uma opinião minha. O que está lá é o resultado de uma pesquisa em fontes, em referências. Então, pode ser que algumas informações sejam novidade, o irmão nunca tenha ouvido falar, mas elas são embasadas em evidências, em documentos. E a gente tem que começar falando sobre essa premissa teórica. Na maçonaria, existem duas escolas que geram literatura maçônica. Uma é a escola romântica, que é a escola original. Eu traduzi a Constituição de Anderson. A Constituição de Anderson fez 300 anos o ano passado, e aí eu fiz uma edição comemorativa dos 300 anos, fazendo uma tradução comentada. Metade da Constituição de Anderson é a história da maçonaria. Como que é a história que o Anderson conta de maçonaria? Adão é o primeiro maçom. E aí ele afirma que Adão é o primeiro maçom, e ele cria uma genealogia de Adão até o rei da Inglaterra, passando por Jesus Cristo, por Augusto César e por aí vai. É claro que essa história ela é romântica, ela é uma ficção, ela não é verdadeira. Naquela época, em 1723, isso era aceitável. Não se tinha ciência da historiografia. Não existia historicidade. Não se sabia a história da humanidade. A única história que existia em 1723 era a da Bíblia. Então, todo mundo que queria contar alguma história tinha que partir da Bíblia. E foi isso que Anderson fez. Então, ele fez isso num contexto que qualquer um de nós, se tivéssemos lá em 1723, faríamos igual. Começaríamos a história da maçonaria pela Bíblia. Só que, passados os anos, isso não cabe mais. A gente já quer saber a história real. Então, já no século XIX, os irmãos, inicialmente da Inglaterra, começaram a falar: olha, eu estou cansado de dizer que Adão não era maçom, que talvez Adão nem existiu. Eu estou cansado de responder perguntas de irmão, perguntando qual era o nome da loja que Jesus iniciou. Quem iniciou Jesus? Quem era o venerável? Se era João Batista. Então, a gente precisa reescrever toda a história da maçonaria. E aí surge, a partir da Quatro Coronati, a Escola Autêntica de Maçonaria. Então, qualquer um pode entrar no site da Quatro Coronati, lá tem a inauguração da Escola Autêntica de Maçonaria, que é produzir conhecimento maçônico com base em evidências e com métodos. Todos nós aqui, provavelmente quase todos nós, fizemos uma graduação ou mais, tivemos que fazer uma monografia, um TCC, tivemos que respeitar uma ABNT, que é uma norma nacional, é obrigatória, tivemos que usar métodos, tivemos que citar, referenciar, citar as fontes. Todos nós fomos obrigados. Só que a literatura maçônica romântica não faz isso. E a literatura hegemônica no Brasil. A gente ainda vive no século passado. Não no passado, no anterior. A gente ainda vive no século XIX, em literatura maçônica brasileira. E a gente pode ficar aqui a noite toda discutindo sobre isso. Qual o principal livro do rito escocês antigo é aceito? Moral e Dogma. O livro é de 1870. 1871, para ser mais exato. Quando que ele chegou no Brasil? Só agora, no século XXI. Então, nós passamos 250 anos, formamos mais de 50 mil irmãos grau 33 que nunca viram Moral e Dogma na vida. Constituição de Anderson. Você abre a Constituição de várias potências, inclusive da minha, aí lá fala assim: essa Constituição segue os antigos landmarks e os princípios da Constituição de Anderson. Aí você pergunta para os irmãos: já leu a Constituição de Anderson? Não. 300 anos para ela chegar no Brasil. E a gente pode passar aqui a noite falando das obras clássicas de maçonaria, de todos os ritos, que tem 200, 250, 300 anos e que o irmão brasileiro não teve acesso, só começou a ter acesso agora no século XXI. Daí o nosso atraso de conhecimento maçônico, em especial do rito escocês antigo e aceito, que é o rito hegemônico do nosso país. Então, é sobre isso que a gente precisa discutir.
A gente pega Pike, Mackey, o autor dos 25 anos de marketing de Mackey. Quais os livros de Mackey que tem em português? Os livros têm mais de 200 anos. Quais que tem em português? Tem enciclopédia de Mackey em português? Não. Então nunca houve na maçonaria brasileira um esforço para trazer a literatura clássica da maçonaria universal para o Brasil. A gente fala toda a sessão, ela é regional? Não, ela é universal. Só que não, o Brasil é uma ilha e a gente não teve acesso à literatura básica, clássica da maçonaria. A gente simplesmente não teve acesso aos livros de Pike, que são vários, aos livros de Mackey, são vários, e eles já estão ultrapassados. Eles já há outros autores que renovaram o conteúdo que eles produziram, e a gente não teve acesso nem ao básico, nem ao clássico. O William Preston, Esclarecimentos da Maçonaria, escreveu o livro em 1752. O livro só chegou no Brasil em 2022 e ninguém acha para comprar, está esgotado. O Thomas Smith Webb escreveu em 1797, também só foi chegar em 2019 e ninguém mais acha, está esgotado. Então a gente não tem acesso à literatura básica da maçonaria aqui no Brasil. Nem da maçonaria básica, simbólica, geral, muito menos específica dos ritos, como é do rito escocês antigo estrito. O que a gente teve acesso durante todo o século XX são esses autores. Leadbeater, está funcionando? Tá. Leadbeater, Papus, Jorge Adum, Eliphas Levi, com certeza os irmãos já tiveram acesso a esses livros. Algum livro desses autores. Só que nenhum desses autores era um maçom regular. Nenhum desses autores eram maçons. O Leadbeater é da teosofia. O Papus é do martinismo. O Jorge Adum é da magia cerimonial. O Eliphas Levi é da cabala. E esses foram os autores base da maçonaria brasileira no século XX. Eram os autores que os nossos Rizar da Camino e outros usavam de referência, apesar de não citarem eles como referência. Usavam, mas não citavam, não referenciavam. Pode pegar qualquer livro do Rizar da Camino, ele nunca citou uma fonte. Ele nunca respeitou uma ABNT. Ele nunca usou um método. Então a gente não sabe ali o que é da cabeça dele, o que ele copiou de outro autor místico, ocultista, ou de onde saiu. Esse é o problema da literatura maçônica brasileira no século XX e no século XXI. Tem um esforço para mudar um pouco essa realidade que a gente tem vivido nos últimos anos, de forma a nos aproximarmos do que a gente pode chamar de maçonaria universal. O resultado disso, e são provas de que isso é uma verdade, a primeira é que vocês podem ir nas livrarias de qualquer shopping aqui do estado de São Paulo e procurar livros de maçonaria. Eles vão estar na prateleira de esotéricos, ocultismo. Isso só ocorre por aqui no Brasil. Porque a referência são esses autores que são ocultistas, não são maçons. E a segunda é egrégora. Com certeza todos os irmãos aqui já ouviram falar de egrégora. É difícil a gente ir numa sessão que não se fala em egrégora. Agora eu desafio qualquer irmão a me mostrar a palavra egrégora em qualquer ritual, de qualquer grau, de qualquer rito maçônico. Então não faz parte da doutrina maçônica. Não faz parte da literatura maçônica. Não consta em nenhuma enciclopédia maçônica, em nenhum dicionário maçônico. Então, de onde vem a egrégora? Da teosofia, Leadbeater. Discípulo de Madame Blavatsky, egrégora é um conceito comum da teosofia. Então, é a literatura da teosofia, da magia, da cabala, que influenciou a maçonaria brasileira, em especial. E a gente se distanciou assim da maçonaria universal. E distanciamos muito, porque são mais
de 100 anos vivendo essa maçonaria sem uma literatura maçônica que acompanhe essa maçonaria. E hoje, quando a gente faz pesquisa séria, escreve sobre maçonaria, a gente é atacado. Não precisava escrever isso. Ah, está aqui o documento que comprova. Não, isso não é legal. Então a gente vive tempos tenebrosos e a gente precisa de um esforço para isso. A história da maçonaria escrita no século XX é uma história fantasiosa. A gente pega os livros, William Almeida, Castellani, vários que se dedicaram a escrever sobre a história da maçonaria. Bem intencionados, mas nunca citaram os documentos, nunca citaram as fontes, todos muito tendenciosos, omitindo fatos importantes, maquiando fatos que não ocorreram daquela forma e nunca apresentando os documentos. Sempre foi assim que eu ouvi falar, foi assim que eu aprendi. E aí a gente passou 100 anos escutando essas histórias, elas se tornaram verdades. E virar essa chave é muito difícil. E quando a gente mostra uma história diferente daquela que foram 100 anos contada e mostra os documentos, e eu cheguei a ponto de, em alguns livros, pôr um QR Code para o irmão ter acesso ao documento escaneado, para ele ver que eu não tinha inventado, e ainda assim há uma resistência a isso, mesmo com o documento comprovando, mostra que a gente está vivendo dentro da caverna de Platão. A gente ainda está dentro da caverna de Platão quando se trata de história da maçonaria brasileira. Vou dar um exemplo, por isso que eu pus a imagem aqui do Tiradentes. Tenório do Albuquerque, um autor que provavelmente os irmãos já devem ter visto algum livro. Tenório do Albuquerque escreveu que Tiradentes era maçom grau 33. Hoje, o nome Tiradentes é o nome mais comum de lojas maçônicas no Brasil. Tiradentes foi executado em 1792. O grau 33 foi criado em 31 de maio de 1801. Foi a primeira investidura dentro do território brasileiro foi em novembro de 1832. Então o Tiradentes precisaria ter uma máquina do tempo, viajar 40 anos para o futuro para ser investido e voltar para ser executado. Eu não voltaria, mas ele voltou. Então esse é o nível de invenção que os autores que se dedicaram à história da maçonaria brasileira se deram o direito de fazer, sabendo que ninguém ia atrás da informação. Mas nem a cronologia torna possível. Curiosidade. Sim. Tiradentes era maçom? Então, existe também uma tese dedicada a esse tema que mostra que é impossível dele ter sido maçom. Eu sou mineiro, eu ficaria muito feliz se Tiradentes fosse maçom. Tecnicamente, ele é maçom desde o ano passado, quando reuniram 3 grão-mestres de Minas Gerais e declararam ele maçom para acabar com o problema. Então, maçom pós-morte. Então, tecnicamente, ele é maçom, não posso dizer que ele não é, mas ele não foi iniciado enquanto era vivo. Ele não foi iniciado. Lembrem, a primeira loja maçônica do Brasil, Cavaleiros da Luz, 1797. Execução de Tiradentes, 1792. Acho que isso já basta. Né? Então, essa cultura que se criou, de que a gente pode inventar que Tiradentes foi maçom, que a gente pode inventar que ele foi grau 33, que os irmãos vão acreditar, é a que torna possível que todo famoso que morre vira maçom no Brasil. Pelé morreu, virou maçom. Erasmo Carlos morreu, virou maçom. O Roberto Carlos, quando morrer, vai virar maçom. Vai virar grau 33, mestre instalado. Vão fazer negócio dele com avental e por aí vai. O Pelé falaram que ele era até maçom do Real Arco, porque tem uma foto dele com um paletó vermelho. Aí, maçom do Real Arco. Então, esse é o nível de conhecimento maçônico que a gente convive no Brasil.
Então, essa é uma premissa só por isso, porque nós vamos falar coisas aqui que pode parecer invenção por ser a primeira vez que escutou, mas tem documentos comprovando. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando, hein? O que a gente mais escuta quando fala em rito escocês antiga seita é uns irmãos mais velhos falando assim: você sabia que o rito escocês ele não é escocês? Ele é francês? A gente aí dá vontade de trucar, mas aí geralmente a gente respeita. Vamos ver que é um pouco mais complicado do que isso. Não dá para a gente falar em rito escocês sem falar dos Stuarts. Os Stuarts eram uma dinastia que governava a Escócia, e esse aqui era o rei James VI da Escócia. Ele foi iniciado 2 anos antes dele se tornar rei, ele ainda era um príncipe. Ele fez uma viagem para a cidade de Perth, na Escócia, quando foi iniciado na loja Perth & Scone, que hoje ainda tem uma placa comemorativa dessa iniciação. E então ele foi iniciado em 1601, em 1603 ele se tornou rei e acabou se tornando depois rei da Inglaterra e Irlanda também. E na Inglaterra ele ficou conhecido como rei James I, porque lá nunca tinha tido um rei com o nome James, diferente da Escócia, que ele era o James VI. Então os livros chamam ele de rei James VI e I, por conta disso. Ele é o responsável pela Bíblia versão Rei James. Então todo mundo já deve ter ouvido falar Bíblia versão Rei James, ou KJV Bíblia, que é King James Version Bíblia. E porque a Inglaterra vivia muito conflitos católicos e protestantes, e as Bíblias tinham interpretações sectárias. Ele resolveu fazer uma Bíblia tradução ipsis literis, tradução literária. As Bíblias que existiam eram paráfrases. Então você pega o sentido em grego, em latim, e pega a paráfrase, o sentido que aquela frase traz e cria aquela tradução por paráfrase. Ele não, ele criou uma comissão de mais de 40 teólogos e falou: a tradução tem que ser literal, palavra por palavra. Por isso que a Bíblia dele tem mais de 1000 palavras a mais do que as outras Bíblias. E foi um grande fenômeno, até hoje é o livro mais vendido, mais lido em língua inglesa, exatamente por conta disso. Então começou a dinastia de um escocês governando a Inglaterra, até que em 1649 o filho dele sofreu um golpe, e esse golpe é conhecido como interregnum, que durou de 1649 a 1659. A Inglaterra viveu uma república ditatorial com Cromwell como ditador. Ele morreu e o filho dele não conseguiu se manter, aí o parlamento trouxe os Stuarts que estavam exilados na França de volta para a Inglaterra. Só que eles, escoceses, próximos aos franceses, eles já tinham se convertido ao catolicismo. E o parlamento era a maioria protestante. A Inglaterra tinha e ainda tem muito isso. De não aceitar um rei que beije a mão de um papa, diferente dos latinos. Os ingleses nunca aceitaram isso. Então, quando o James II batizou o filho dele na Igreja Católica, houve uma nova revolta, e aí ocorreu o segundo exílio em 1688. E eles tiveram que fugir para a França novamente. Esses últimos dois, o velho pretendente e o jovem pretendente, cresceram na França tentando retomar o trono da Inglaterra, mas nunca obtiveram sucesso. E os franceses criaram todo um romantismo em volta disso. Os destronados que vivem exilados na França e que tentam retomar o trono. Agora, o que acontece? Essa corte Stuart precisava sobreviver na França, sem cobrar impostos, porque estavam exilados. Então, eles criaram uma série de instituições para os escoceses manterem essas instituições com taxas extras que mantivessem a família Stuart exilada na França. Um deles é o Charles Radcliffe, que é considerado pelos próprios franceses como o primeiro grão-mestre da maçonaria francesa. Ele é conhecido por todo o maçom do rito escocês no mundo inteiro, menos no Brasil. Porque ele é o pai
da maçonaria escocesa, não do rito escocês, mas da maçonaria escocesa, que se desenvolve na França, exilado na França. Então ele é encarregado, ele era o secretário íntimo do pretendente, ele é encarregado de criar as primeiras lojas escocesas em solo francês. Ele cria mais de 10 lojas e cria uma grande loja para governar essas lojas em solo francês. Depois disso, ele, numa tentativa de retomar o trono inglês, ele é preso e enforcado em 1745. Então, ele começou em 1725 a fundar essas lojas escocesas em solo francês. Os escoceses pagavam taxas extras nessas lojas para a manutenção dos Stuarts no solo francês. E aí, um desses escoceses exilados, que era o grande orador dessa grande loja, era Ramsay, que muitos já devem ter ouvido falar, Ramsay Chevalier de France. Ou seja, ele tinha um título máximo que o rei da França dava, que era o título de Chevalier, que é o equivalente ao Sir, que o rei da Inglaterra concede, né? E ele era o encarregado de quebrar a resistência dos franceses em entrarem na loja dos escoceses. Porque os franceses, o burguês francês, o nobre francês, ele olhava para a maçonaria e falava assim, isso é coisa de pedreiro. Ele não queria vincular a imagem dele com a imagem de um pedreiro, porque naquela época já existia aquela ideia de que nobre não trabalha. Havia um orgulho de dizer que havia gerações na família que ninguém precisava trabalhar. Então ninguém queria vincular a sua imagem a de um pedreiro. Nem mesmo os burgueses, que trabalhavam duro com suas empresas, mas não queriam vincular a imagem a de um pedreiro. Então o Ramsay ele recebe essa incumbência de quebrar essa resistência. E aí ele cria um discurso, o famoso discurso de Ramsay. Esse discurso ele fala assim, nós não somos pedreiros, nós somos príncipes guerreiros, que fomos para a Terra Santa lutar nas cruzadas. Lá nós acampamos nas ruínas do templo do rei Salomão e achamos o segredo da maçonaria nas ruínas. E levamos para a Escócia. E agora a gente está aqui morando na França, dispostos a compartilhar esses segredos com vocês, franceses. Então esse é o discurso de Ramsay. Não, nós não somos pedreiros, nós somos príncipes guerreiros, que lutamos na Terra Santa. E encontramos o segredo do templo do rei Salomão. Esse discurso, Ramsay enviou para o primeiro-ministro, que era um bispo, primeiro-ministro da França. O primeiro-ministro não autorizou ele a fazer o discurso. O Ramsay não compareceu na grande iniciação para fazer o discurso, mas o discurso foi publicado numa revista da época, uma revista de contos eróticos, que tinha desenhos, não é esses desenhos que vocês estão acostumados, não, eram os desenhos de tornozelo feminino, no máximo de joelho, uma coisa bem assim, um babadinho, um lacinho, que era o máximo de pornográfico que tinha na época. E aí esse discurso foi publicado em torno de 1741, numa Playboy da época. Os franceses ficaram apaixonados com a maçonaria e foram procurar a maçonaria, porque eu quero ser um príncipe guerreiro. Eu posso não querer ser um pedreiro, mas um príncipe guerreiro é legal. Então a gente teve aí, entre 1725 e 1755, o desenvolvimento da maçonaria escocesa. Com o discurso de Ramsay, que teria que ser uma iniciação de 1737, mas foi publicado posteriormente em 1741, deu um boom de gente querendo ser príncipe guerreiro. E aí os escoceses muito espertos falaram, temos uma coisa interessante aqui, a gente precisa agora inventar um monte de grau de príncipe guerreiro, porque os nossos graus só são de pedreiro, só menciona pedreiro. Então eles começaram a criar um monte de grau baseado em príncipes guerreiros. Então todo grau que a gente tem que começa com cavaleiro foi criado nessa época. Então cavaleiro do Oriente e Ocidente, cavaleiro Rosa Cruz, cavaleiro da espada, da serpente de bronze, cavaleiro da águia branca e preta, todos esses graus, cavaleiro do sol, foram criados
nesse período, né? Já com uma roupagem de cruzadas, de templários, de teutônicos, né? Exatamente explorando essa ideia. E aí, o que aconteceu? Em 1756, vários franceses que galgaram esses graus resolveram fundar uma instituição chamada Conselho dos Cavaleiros do Oriente. Criaram um sistema de 25 graus para serem concedidos nesse Conselho de Cavaleiros do Oriente. Só que não chamaram os escoceses, que é quem tinham criado os graus. E aí os escoceses falaram, não, vamos criar outra instituição. E aí, olha o marketing maçônico. Criaram o Supremo Conselho, que é mais do que um conselho, de imperadores, que é mais do que cavaleiros, do Oriente e Ocidente, que é o dobro do que só o Oriente. Aí você imagina, você é um mestre maçom francês. Você vai entrar para o Conselho dos Cavaleiros do Oriente ou para o Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e Ocidente. Então o primeiro faliu e esse segundo, de 1757, foi o que vingou, que sobreviveu. E é quem concede uma carta patente para o Stephen Morin, para que ele venha para o Novo Mundo, para o continente americano, conceder esses graus. Então, em 1764, Stephen Morin chega aqui e começa a conceder os graus para o Franklin, na Jamaica, em Cuba, na Lusiânia, que era um território francês vizinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou a Louisiana depois e se tornou um estado americano. Então, esse grau começa a ser concedido. Em 1767, ele já entra nos Estados Unidos, Boston, Pensilvânia, Nova York, Carolina do Sul, começam a conceder. Charleston era uma cidade cosmopolita, uma cidade portuária, chegavam muitos navios da Europa em Charleston, então começou a ser concedido lá. Só que o que acontece? Lá na França, onde aqueles graus, aquele rito tinha sido desenvolvido, o rito de perfeição, o rito de Heredon, ele foi proibido. Em 1773, o Grande Oriente de França fez um grande convento, uma Assembleia Geral, aboliu todos os ritos e decidiu criar o rito francês ou o rito moderno, que não é o mesmo que a gente vê hoje, era totalmente distinto. Então, esse rito de perfeição de 25 graus morreu na França e estava sobrevivendo nos Estados Unidos. Só que com um grande problema. Qual que é esse grande problema? Não havia divisão de jurisdição. Então, hoje, você chega no Supremo Conselho, ele é dividido ou em vales, ou em delegacias, ou em inspetorias. Cada um usa um termo. E aí, cada região tem seu inspetor, tem seu delegado, tem seu responsável. E uma região não invade a região da outra. Pelo menos não deveria. Lá não. Você tinha dentro de uma mesma cidade, chegava numa cidade igual Nova York, chegava numa cidade igual Charleston, você tinha uma dúzia de inspetores com cartas patentes que eles podiam conceder os graus. E aí eles começavam a competir entre eles pelos irmãos. E aí, na competição, ou você dá desconto nas taxas, ou você agrega valor ao produto. Como é que você vai agregar valor num rito? Agregando graus. Então, havia mais de 1000 graus que foram desenvolvidos nessa época na Europa. E aí, o que o inspetor falava? Olha, minha taxa é $15, fulano está cobrando 13, só que ele tem só 25 graus, eu tenho 27. Ele tinha pegado mais 2 graus que estavam adormecidos na Europa e enxertado para atrair mais irmãos. Isso virou um caos, um verdadeiro caos, porque cada um estava fazendo do seu jeito, puxando graus e incluindo graus, sem nenhum tipo de regra, né, nenhum tipo de descrição. E aí é que vem os 11 cavaleiros de Charleston colocar ordem sobre o caos. Então, de onde vem esse termo, ordem sobre o caos? Disso. O rito de perfeição estava um caos nos Estados Unidos e eles resolveram vir colocar ordem sobre o caos. Então, eles pegaram os 25 graus,
aqueles graus que estavam sendo concedidos ilegalmente, fizeram um estudo desses graus e criaram um sistema de 33 graus. Isso, criaram o Supremo Conselho Mãe do Mundo em 31 de maio de 1801, lá em Charleston, na Carolina do Sul. Esses 11, só um era americano, porque Charleston, como eu falei, era uma cidade, era Nova York da época. Então, você tem o John Mitchell, que era irlandês, o Frederick Doughty, que era prussiano, apesar de nascer em Londres, o Thomas Bowell era irlandês também, o Abraham Alexander era um rabino londrino, um judeu, o Emmanuel de la Mota também era judeu, o Isaac Aldi era um escocês jacobita, defensor dos Sturts, o Israel de Libien era um judeu de Praga, Conde Grastilly era francês, o de la Rogue era sogro dele, também era francês, o Moses era um judeu da Polônia e o James Moultrie era o único que era nascido nos Estados Unidos. Então você tinha aí monarquistas e republicanos, você tinha aí católicos como o escocês, protestantes, pastor, olha só, o Frederick Doughty, ele era pastor, o Thomas Bowell, que era o irlandês, também era pastor. Então você tinha judeus, protestantes, católicos, de diferentes nacionalidades, de diferentes posições políticas. E eles conseguiram se unir para desenvolver um novo sistema com base naqueles 25 graus, mas agora com 33 graus. Surgindo assim o que nós conhecemos como rito escocês antigo e aceito. Aqui, antes de explicar esse símbolo, eu vou voltar nesse anterior. Quando criaram o Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e Ocidente, eles queriam definir um emblema para esse Supremo Conselho. E aí eles criaram a bateria fraca. Eles criaram a águia bicéfala. Adotaram a águia bicéfala pousando sobre uma espada com uma coroa típica da monarquia europeia sobre as duas cabeças da águia bicéfala. Eles inventaram esse símbolo? Não. Então, no Brasil, falam muito, a águia bicéfala é a águia de Lagache, a águia disso. Então, o que acontece? Chamava-se Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e Ocidente. Até ali, qual que foi o maior império que tinha existido? Alguém quer chutar? Romano. E o Império Romano, no seu auge, ele se tornou tão grande que ele tinha 2 imperadores, um no Oriente e um no Ocidente. O do Oriente com sede em Constantinopla, que hoje é Istambul, e o do Ocidente com sede em Roma. E a águia sempre foi o símbolo do Império Romano. Nesse período, a águia ganhou 2 cabeças para indicar que eram 2 imperadores. Então, eles pegaram o símbolo desse período do Império Romano, da águia bicéfala, para indicar que eram os imperadores do Oriente e Ocidente, que repousa sobre uma espada para mostrar que eram os imperadores, que eram guerreiros, que foram lutar nas cruzadas. Então, Ricardo, rei Coração de Leão, esses imperadores que tinham lutado nas cruzadas. Então, os 11 cavalheiros de Charleston, eles recuperam esse símbolo do rito de perfeição e incluem um triângulo reluzente com o número 33 sobre a coroa, para indicar que agora o sistema tinha 33 graus, nenhum a mais, nenhum a menos, e adotam o deus Meon-Quejus na faixa, e o Ordo Habitual, ordem sobre o caos, paralelo a isso. Assim surge o rito escocês antigo e aceito. Então, aí eu pergunto, o rito escocês antigo e aceito, qual a nacionalidade dele? Depende da regra que você quer usar. Eu costumo fazer um paralelo com a nacionalidade das pessoas. Em alguns países, usam a regra da terra. Nasceu dentro do território, tem aquela nacionalidade. Outros países usam a regra do sangue. Se seus pais têm tal nacionalidade, não importa onde você vai nascer, você vai ter essa nacionalidade. O Brasil usa um misto. Quem nasce dentro do Brasil é brasileiro. Mas se eu sou filho de brasileiros e nasço no exterior, eu posso solicitar a cidadania e me tornar brasileiro. Será que vai funcionar? Funcionou. Muito bem, obrigado. Então, o que acontece? Se eu for usar a regra, e ainda tem outras coisas, eu dou um exemplo que
Uma vez eu estava num pub em Nova York, ali no bairro Financeiro. Ali. E aí, um pub irlandês, claramente irlandês, e o cara que estava me atendendo no pub, ele era ruivo e estava com uma camisa verde, claramente um irlandês. E eu perguntei para ele, você é de onde? Aí eu falei, não, perguntei, você é irlandês? Ele, sou. De onde? Achando que ele ia falar alguma cidade, Dublin, alguma cidade da Irlanda. Aí ele, eu nasci aqui em Nova York mesmo. Ah, e seu pai nasceu onde? Ah, nasceu em Boston. Ah, e seu avô? Ah, meu avô veio lá da Irlanda. Para ele é irlandês, porque pelo sangue ele se considera irlandês. Então, se a gente for seguir a regra dele, o rito escocês antigo aceito, ele é escocês. Todos os graus foram criados por escoceses. Se a gente for seguir a regra da terra, ele é francês. Todos os graus foram criados no território francês. Mas onde ele foi registrado, a certidão de nascimento dele é 31 de maio de 1801, Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos da América. Se você perguntar para qualquer irmão norte-americano a nacionalidade do rito escocês, 100% vai te responder, o rito escocês é dos Estados Unidos. 31 de maio de 1801, Charleston, Carolina do Sul. Porque é lá onde ele recebeu o formato atual, os 33 graus, e posteriormente, não no primeiro momento ele não recebeu esse nome, posteriormente foi registrado com esse nome. Então, os americanos não estão errados, mas a gente tem que lembrar que, apesar de ter sido formado no formato atual nos Estados Unidos, os graus foram desenvolvidos por escoceses em território francês. E é essa questão que a gente, infelizmente, não chega no Brasil nesse nível de compreensão pela falta de conhecimento da nossa própria história. Então, aqui um esqueminha, né, da Escócia, os Stuarts. Aí teve autor brasileiro que escreveu que o avental de mestre maçom do rito escocês antigo aceito, ele é orlado de vermelho, de escarlate, por conta do brasão dos Stuarts. Esse aqui é o brasão dos Stuarts. Eu descobri que eu sou daltônico, que eu não vi o vermelho. Quem aqui é daltônico também? Aí, ó, isso aqui é vermelho, mas se você está vendo azul, amarelo e branco, você é daltônico como eu. Porque os autores brasileiros escreveram que o brasão dos Stuarts era vermelho. E aí eles foram para a França, lá desenvolveu o rito de Heredon, que foi para os Estados Unidos, e em Charleston virou o rito escocês antigo aceito, 33, ou do Habitual. E aqui um pouco dessa nacionalidade no escudo. Bandeira da Escócia, bandeira da França e bandeira dos Estados Unidos. Ah, Kenio, tem águia que a asa está para cima, águia que a asa está para baixo. Não existe uma regra. Cada Supremo Conselho ele é incentivado a criar a sua águia. A águia do rito ela é preta e tem a asa para baixo. E aí cada Supremo é incentivado a criar a sua águia, e aí essa águia pode ser como da jurisdição sul, uma águia careca, que é típica dos Estados Unidos, né? Na jurisdição sul tem as asas para baixo, na jurisdição norte tem as asas para cima. Então não existe regra. Cada Supremo Conselho define o modelo de águia, a cor da águia, a posição das asas, sem que isso, havendo a diferença da águia que é do Supremo para a águia que é do rito escocês antigo assim. E muitos irmãos perguntam, Kenio, se eram 25 graus e hoje são 33, quais são esses 8 graus adicionais? Uns anos atrás eu fiz essa tabela para mostrar quais são os graus. Até o grau 22, manteve-se praticamente a mesma coisa. Só houve uma pequena inversão aqui nos graus de preboste e juiz e intendente dos edifícios, que antes o intendente era antes do preboste e os 11 cavalheiros resolveram inverter, colocar depois. E aqui também, nos graus 20 e 21, o cavaleiro prussiano vinha antes do príncipe do mestre ad vitam, que no Brasil
gostam de usar grão-mestre ad vitam, que todo mundo quer ser grão-mestre, mas que chamava mestre ad vitam ou grande patriarca, e houve essa inversão. O 25º, último grau do rito de perfeição é o atual grau 32. Então, encerrava-se no grau 32. E a maioria dos graus que foram adicionados estão no Conselho de Cavaleiros Kadosh. Então, quando a gente cursa a Loja de Perfeição, o capítulo Rosa Cruz, a gente está cursando basicamente o mesmo que um maçom do rito de perfeição cursava antes de 1801. E aí, no Conselho Kadosh, a gente já tem acesso a vários graus que foram adicionados pelos 11 Cavaleiros de Charleston. Muitos desses graus, o ritual foi concedido pelo Conde de Gracechelles, que era um dos franceses entre os 11 Cavaleiros de Charleston. E é sobre ele que a gente vai falar agora. É o grande desconhecido. É o pai dos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Um dos 11 pais dos altos graus do rito escocês antigo e aceito, e é o grande desconhecido da maçonaria brasileira. E isso é outro indício forte do caminho que nós percorremos. O Conde de Gracechelles, ele mudou para Charleston em 1795. Antes, ele vivia em Porto Príncipe, que era a grande capital da ilha de São Domingos, que hoje é República Dominicana e o Haiti. Então, a capital da República Dominicana e Haiti era Porto Príncipe, e tinha ali perto uma fazenda de tabaco com alguns escravos. Ele era um oficial do exército francês e essa ilha era de domínio francês. Ela era antes espanhola e houve uma negociação da ilha que acabou depois se dividindo, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana. E aí, em 1795, tem uma revolta dos negros que expulsam o exército francês. E ele vai para Charleston. Lá ele se filia na Grande Loja da Carolina do Sul e começa a colaborar com os cavaleiros de Charleston para desenvolver o rito. Na primeira investidura que teve, em março de 1802, ele é investido ao grau 33, e aí ele é convocado a voltar para a ilha de São Domingos, que o exército francês havia retomado a ilha. A gente sabe que o Haiti só conseguiu a independência definitiva em 1804, foi o primeiro país, depois dos Estados Unidos, em todo o continente, a conseguir sua independência. E foi uma independência conquistada pelos escravizados, os negros e os cativos, os nativos da própria ilha, né? Então ele chega lá em São Domingos e funda o Supremo Conselho de Porto Príncipe, que foi o segundo Supremo Conselho do mundo. Muitos acham que foi o da França, mas foi o de Porto Príncipe. Em 1804, quando ocorre a independência definitiva do Haiti, ele vai para Charleston e consegue uma permissão para voltar para a França, e chega lá em junho de 1804, em outubro ele funda o Supremo Conselho da França e traz o Supremo Conselho de Porto Príncipe em exílio para a França. Então ele põe o sogro dele, que era o de la Rogue, como grande comendador do Supremo Conselho de Porto Príncipe em exílio, e ele fica como grande comendador do Supremo Conselho da França. Assim ele tinha mais cargos para conceder na maçonaria francesa, né, com 2 Supremos Conselhos. Naquele mesmo mês que ele funda o Supremo Conselho da França, 5 lojas de Paris procuram ele. Elas eram obrigadas, todas as lojas, a trabalhar no rito moderno. Elas procuram ele querendo trabalhar no rito escocês antigo e aceito. Só que os rituais do rito escocês antigo e aceito só existiam do grau 4 para frente. Não existiam os rituais dos graus simbólicos. Porque lá em Charleston só tinham criado a partir do grau 4. Porque a maçonaria simbólica dos Estados Unidos já era pacificada com um único rito, que é o rito de York, que era o monitor de Webb, de 1797. Então, ele precisou criar os graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Então, se você é membro de uma loja dos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito, é graças ao Conde de Gracechelles. Ele é o autor, o pai dos primeiros rituais dos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito, publicados
não publicados, mas manuscritos, em 1804. Então ele cria essa grande loja do rito escocês antigo-aceito da França. No mês seguinte, o Grande Oriente de França faz um acordo, essas lojas voltam para o Grande Oriente de França, e o Grande Oriente de França permite o rito escocês antigo-aceito. Em menos de um ano, mais de 90 lojas migram no Grande Oriente de França do rito moderno para o rito escocês antigo-aceito. E aí ocorre as guerras napoleônicas. E ele, como um oficial de alta patente, ele vai acompanhando nos territórios ocupados pela França e criando supremos conselhos. Então ele funda na Itália em 1806, na Espanha em 1811 e o dos Países Baixos, mas era em Bruxelas, então da Bélgica, em 1817. Por que isso é importante? Porque é o da Bélgica que dá uma carta patente para Montezuma fundar o Supremo no Brasil. Então só existe graus simbólicos do rito escocês no Brasil graças ao Conde de Gractilly, e só existem os altos graus graças ao Conde de Gractilly. Era ele que a gente deveria conhecer. E infelizmente ninguém conhece. Em 1875, o Congresso de Supremos Conselhos, chamado Congresso de Lausanne, que é a região francesa da Suíça, ele reúne os Supremos Conselhos do mundo para discutir o desenvolvimento do rito escocês, e a principal discussão, capitaneada pela França com o apoio da Inglaterra, era de que o rito escocês deveria deixar de ser teísta e passasse a ser deísta. Qual a diferença de teísmo para deísmo? De uma forma bem superficial. O teísmo, com T de tatu, Deus existe, é único, vivo e verdadeiro, e ele opera milagres. Existe o sobrenatural. Existe uma influência divina. No deísmo, com D de dado, existe a força geradora que criou o universo. Pronto. Estamos aqui, cada um por si, não existe Deus, um ser único e verdadeiro. Existe só a força geradora do universo. Então eles queriam pegar o rito escocês, que era teísta, e transformar em deísta. Essa era a proposta da França, com o apoio da Inglaterra. A Inglaterra apoiava a França nessa tese simplesmente por conta de uma decisão que ela ia propor e que queria que a França votasse a favor, que é o seguinte: tinha Supremo na Inglaterra, mas tinha na Escócia e na Irlanda. A Inglaterra queria que onde se tornasse uma colônia da Inglaterra, da Grã-Bretanha, só o Supremo Conselho da Inglaterra pudesse criar corpos. O Supremo da Escócia e da Irlanda não pudesse criar corpos. E ela precisava do apoio da França para isso. Nessa discussão, a Escócia, muito esperta, falou assim: é um absurdo isso. Primeiro foram discutir o deísmo e o teísmo. A Escócia falou: olha, eu não vou discutir isso porque fere a minha fé. O rito é teísta e pronto, acabou. Eu estou saindo do Congresso agora, e se votarem qualquer coisa depois, sem a presença minha, que estou aqui também representando o Supremo da Grécia, não vai ter valor algum para nós. E saiu. Principalmente porque ele não queria que discutissem a segunda proposta, que era a hegemonia da Inglaterra nas colônias da Grã-Bretanha. O pai que deu razão para a Escócia, e metade do mundo, inclusive o Brasil, deu razão para a Escócia, falando realmente o rito é teísta, e pronto, e acabou. E aí, nessa briga, o Supremo Conselho da Inglaterra muda o rito de nome, deixa de ser rito escocês antigo e aceito, porque brigou com a Escócia, e passa a chamar só de rito antigo e aceito. Então, até hoje, o Supremo da Inglaterra não trabalha o rito escocês antigo e aceito. O Supremo da Inglaterra trabalha o rito antigo e aceito, que começa já no grau 18. Qualquer um pode entrar lá no site do Supremo da Inglaterra e confirmar isso. Não é o Supremo do rito escocês antigo e aceito. Eles criaram um novo rito chamado antigo e aceito, que começa já no grau 18. Os Estados Unidos, Brasil, Grécia, todo mundo ficou do lado da Escócia, e isso gerou um conflito que levou a França, o Grande Oriente de França, a falar: quer saber? Agnóstico. A maçonaria aqui na França agora é agnóstica, é liberal, sem livro sagrado, sem qualquer menção
a grande arquiteta do universo. Aí a Inglaterra pegou e falou assim, pelo amor de Deus, aí não, aí eu não quero. Rompeu com a França e o resto do mundo acabou rompendo com o Grande Oriente França, que até hoje é considerado irregular por conta dessa decisão que começou a discussão nesse Congresso de Lausanne. O Congresso foi traumatizante e os Supremos demoraram 32 anos para voltarem a fazer seus congressos mundiais. E aí voltou somente depois de 32 anos, exatamente por conta desse conflito. Agora vamos falar sobre o Brasil. Vou molhar o bico aqui. O grande responsável por a gente ter um rito escocês em cheio aceito, os altos graus no Brasil, é Montezuma. Montezuma, o nome dele não era Montezuma, o nome dele era Francisco Gomes Brandão. Aí ocorreu a independência do Brasil, ele ficou muito empolgado, foi no cartório e pediu para mudar de nome. Mudou o nome dele para Francisco G. Acaiaba de Montezuma. Então ele manteve o Francisco, o nome de batismo, né, nome cristão. O G é de origem tupi, o Acaiaba é de origem não tupi, alguns falam guarani. E o Montezuma era o nome do último imperador azteca que lutou contra o exército espanhol. Então, com isso, ele queria homenagear as raízes do Brasil, né, exatamente no seu nome. E ele era baiano, advogado, político, foi deputado federal, senador, ministro, foi presidente do Banco do Brasil, fundador do Instituto dos Advogados do Brasil, que depois virou OAB, apesar de que hoje ainda existe o Instituto, mas a OAB é descendente do Instituto que ele criou, e foi o primeiro político brasileiro a levantar a bandeira da abolição da escravatura. A gente tem muitas razões para ter orgulho do Montezuma. Agora, o que aconteceu com o Montezuma? Montezuma, o Brasil independente, Dom Pedro I fala, olha, agora a gente é uma nação, a gente precisa de uma Constituição. Então a gente precisa criar uma Assembleia para fazer uma Constituição. Então ocorrem as eleições de uma Assembleia Constituinte e ele é eleito deputado federal pela Bahia. E ele se torna a grande liderança da Assembleia Constituinte. Tinha outras lideranças? Tinha. José Bonifácio, Antônio Carlos de Andrada, que era irmão de José Bonifácio. Só que eles tinham problemas. O Antônio Carlos de Andrada era queimado com a corte, porque ele tinha apoiado a Revolução Pernambucana de 1817. Então ele era muito queimado. O José Bonifácio ele era gago. Então ele não vinha no púlpito, na Assembleia, para fazer discurso, porque ele era gago. E aí o que acontece? Montezuma era a grande liderança. Só que a Constituição que eles estavam fazendo era uma Constituição baseada da monarquia inglesa, da monarquia europeia, que tinha poder moderador. O legislativo era um poder moderador do rei. Controlava, o rei não tinha poder absoluto. E o Dom Pedro I, ele era um déspota esclarecido. Ele era um absolutista. Apesar de ser muito esclarecido, um grande intelectual, ele era um déspota. E aí o que ele fez? Quando soube da Constituição que estava criando um poder moderador, ele mandou o exército cercar a Assembleia Constituinte e prender e exilar, expulsar suas lideranças. Isso é chamado de Noite da Agonia. Ocorreu em 12 de novembro de 1823. O exército cercou, prendeu José Bonifácio, Antônio Carlos de Andrada, Montezuma e outras poucas lideranças, que foram colocados em navios separados e enviados para longe do Brasil. Montezuma chegou na Espanha, foi expulso da Espanha a pedido de Dom Pedro, já sabiam, e aí ele foi para a França, que aceitou ele. Aí que eu sempre falo que o autor brasileiro, ele infelizmente ele tem preguiça de pesquisar e ir atrás. Você tem até hoje, a França colocou polícia para vigiar 24 horas Montezuma, porque sabia que a França também era um pouco absolutista e sabia que Montezuma tinha uma vertente mais liberal, mais democrática. Então, você tem até hoje os registros na Biblioteca Nacional da França dos policiais vigiando Montezuma.
Aí tem lá, Montezuma foi na padaria, Montezuma foi na biblioteca, passou o dia na biblioteca. Ele foi numa livraria, comprou 8 livros. Então você tem todos esses registros. Os registros falam que ele só saía de casa para ir na biblioteca ou para ir em livrarias e para ir na maçonaria. E na maçonaria ele gostava muito de ir em Londres ou em Bruxelas para assistir sessões. E é numa dessas idas a Bruxelas que ele recebe a carta patente para fundar um Supremo Conselho do Império do Brasil. Quando ele recebe a carta, e ele recebe essa carta em 12 de março de 1829, o Supremo está fundado. O Supremo é fundado a partir da carta patente, porque um Supremo existe a partir de um membro efetivo. Ele recebeu a carta patente, o Supremo está fundado. Por isso que a data de fundação do Supremo é 12 de março de 1829. Ele só foi instalado em 1832, mas ele foi fundado em 1829. Então, a Conferência Mundial dos Supremos Conselhos tem uma comissão só para verificar a data de fundação dos Supremos, porque os votos são por antiguidade. O Brasil, já há mais de um século, é reconhecido como fundado em 1829, porque a Carta da Bélgica fala 1829. E aí, o que acontece? Dom Pedro I abdica do trono em abril de 1831 e vai embora do Brasil. E os brasileiros se apressam para falar para os exilados, podem voltar para o Brasil, que o Dom Pedro foi embora. Montezuma estava na Inglaterra, quando recebeu a notícia, alugou um barco, colocou todos os livros dele no barco e voltou para o Brasil. Ele chegou aqui em junho de 1831. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele recebe a notícia de que ele tinha sido eleito deputado federal na semana anterior, mesmo não estando no Brasil, eleito pela Bahia. Porque as eleições até o século XX, a cédula vinha em branco, né, e você escrevia o nome de quem você queria. E as pessoas escreveram Montezuma e ele tinha sido eleito deputado federal mesmo estando exilado. Teve até um caso aqui em São Paulo que elegeram um hipopótamo, não teve? Cacareco, hipopótamo do circo. Foi um jeito de mostrar a revolta, né? Exatamente porque a cédula você escrevia o que você queria. E aí elegeram um hipopótamo aqui. Deve ter sido melhor político que muitos políticos que a gente tem por aí. Só que ele chega em 1831, já começa a bater na abolição da escravatura, foi o primeiro a defender isso, e deixa para instalar o Supremo Conselho em 12 de novembro de 1832. Por quê? Nenhum autor brasileiro escreveu. Por quê? Simplesmente por conta da Noite da Agonia, 12 de novembro de 1823. Então, ele faz esse registro, essa homenagem. Se não tivesse ocorrido a Noite da Agonia, ele não tinha sido exilado, não estaria em Bruxelas, não receberia a carta patente. Então, só havia um Supremo no Brasil, porque ele tinha passado pela Noite da Agonia, e assim os irmãos do rito escocês sempre se lembrariam do que tinha ocorrido no Brasil na Noite da Agonia. Só que a gente não tem literatura, ninguém soube que a data foi por conta da Noite da Agonia. E até mesmo os últimos números, você só precisa inverter os 2 últimos dígitos para ver que é o mesmo número, para ficar marcado essa data da Noite da Agonia. Hoje o brasileiro nunca ouviu falar em Noite da Agonia, em Montezuma. O irmão Egraldo 33 não sabe por que escolher essa data e essa situação que a gente vive. E aí ele começa a enfrentar os desafios. Outra coisa, ninguém foi atrás, mas quando eu estava pesquisando documentos para Ordem sobre o Caos, eu achei os atos e decretos de Montezuma. Os atos e decretos do início da gestão do Supremo Conselho. E aí dá para ver pelos documentos o tanto que ele trabalhou e o tanto que ele apanhou. Então ele começa aqui, primeiro barrando membros expulsos ou candidatos rejeitados. O que acontecia na época na maçonaria brasileira? Você era expulso de um corpo, se filiava em outro. Você recebia bola preta numa loja, corria e iniciava na outra loja. Aí eu falo, no Supremo não.
Aqui, se você for expulso de uma loja de perfeição, você não é aceito em outra. Se você for rejeitado, você não pode correr e ser aceito em outra. E o pessoal não gostou. Ele criou a equivalência com os graus do rito moderno. O cara era lá quinta ordem do rito moderno, equivalente ao grau 18. Aí você chegava nele e falava assim, vem para o Supremo. Que grau vou entrar? Grau 4. Ele, não. Eu já sou cavaleiro Rosa Cruz, vou entrar no grau 4? Está errado. E aí os irmãos tinham resistência a entrar nos altos graus do rito escocês. Ele criou a equivalência, quem tivesse o último grau do rito moderno na época, entrava a partir do grau 18 no rito escocês antigo e aceito. Em 1834 ele criou o manual de paramentos e definiu os interstícios, outra revolta. O irmão queria, eu sou fulano de tal, quero ir do 4 ao 33 em um final de semana. E ele, não, está aqui no estatuto agora, tem interstício de cada grau por iniciação, e isso é impossível, você vai ter que gastar 6 anos e meio para chegar no 33. Isso gerou outra revolta. Aqui, em 1834, ele começou a exigir a emissão de placê. O que acontecia? A loja de perfeição iniciava o grau 4, iniciava o grau 9, iniciava o grau 14, mas não comunicava o Supremo, não. Às vezes chegava o pedido lá de investidura no grau 33, olhava na ficha no Supremo Conselho, ele não tinha nem o registro do grau 4 dele. E aí o Montezuma falou, não, agora para iniciar num grau vai ter que pedir o placê de iniciação. Tem que fazer o pedido do placê e eu tenho que autorizar o placê para ele receber o grau. Isso gerou mais revolta dos maçons brasileiros que estavam acostumados com o jeito brasileiro. E a pá de cal foi quando ele proibiu o maçom brasileiro de discutir nos corpos do Supremo Conselho assuntos de política e religião. Aí o maçom brasileiro falou, não posso discutir política e religião dentro dos corpos. Aí resolveram derrubar o Montezuma. Então, o Montezuma, ele era o ministro da Guerra e ministro das Relações Exteriores do Brasil. E em agosto de 1835 reúne um grupo sob a presidência do secretário-geral do Sacro Império, que era o Japiaçu, e resolvem fazer uma reunião e aprovar a exclusão do Montezuma do Supremo Conselho, sem ter quórum legal, previsão legal para isso. E aí o que eles fazem? Na reunião seguinte, eles elegem os Andradas, José Bonifácio e o Antônio Carlos de Andrada. Por quê? Eles elegem o Antônio Carlos de Andrada, o grande comendador. Antônio Carlos de Andrada estava onde? Na Europa. E o José Bonifácio como lugar-tenente, grande comendador em exercício. José Bonifácio estava onde? Preso por traição na ilha de Paquetá. Quem era o advogado dele? Japiaçu, secretário-geral do Sacro Colégio, do Sacro Império. Então, a jogada do cara, vamos pôr eles de grande comendador e lugar-tenente, eles não vão poder responder. Uma vez por semana eu posso ir ver o Bonifácio na prisão, porque eu sou o advogado dele, então eu levo as coisas para ele assinar, e ele vai ter que assinar, porque eu sou o advogado de defesa dele. E assim eles tocaram o Supremo Conselho, usando o Bonifácio, que estava preso, até 1837. Em 1837, o Bonifácio ele recebe o perdão, ele não é inocentado, ele recebe o perdão pelo crime de traição, e aí fica com vergonha de ir para o Rio, vai morar em Niterói, e o que ele faz? Poxa, eu sou o grande comendador, só que esses caras derrubaram Montezuma, que é o maior político do Brasil, e eu sou o cara traidor da pátria, eu preciso me livrar desses caras. Então ele faz um decreto expulsando aqueles 6 que tinham elegido ele grande comendador, e nomeando outros 6 que eram de confiança dele, que não eram grau 33, então no mesmo decreto ele concede o grau 33 para aqueles 6 e nomeia aqueles 6 membros efetivos para ajudá-lo a governar
em número de 7, o Sacro Colégio, a governar o Supremo Conselho. E assim começa a história dos altos graus no Brasil, com esse costume brasileiro de complicar um pouco as coisas. Depois que Bonifácio falece, em 1838, o Conde de Lages, e aí quem vai lá no Rio gosta de ir na casa que era do Conde de Lages, que gravaram já clipe de rap lá, que é uma casa que tem uma piscina no meio, o Snoop Dogg já gravou clipe lá e por aí vai. Ele morava, fica do lado do Jardim Botânico, lá no Rio. O Conde de Lages, que tinha 6 meses que ele tinha virado grau 33 na caneta, assume como o grande comendador. E aí vem a questão polêmica aqui, que eu trago as informações que os documentos comprovam a respeito. Não vim para falar sobre fazer defesa de Supremo A ou B, aqui só tem adulto, todos nós podemos ir para o Supremo que a gente quiser, na hora que a gente quiser, porque todo Supremo quer ter membro, então todo Supremo está de portas abertas para qualquer um de nós. Não vim falar sobre isso, nunca fiz convite para ninguém ir para lugar nenhum, eu vou falar sobre os fatos que estão relacionados aos altos graus do rito escocês no Brasil e que são relevantes para a gente entender onde nós estamos. O que acontece? Em 1837, quando o José Bonifácio sai da prisão e assume de fato o Supremo Conselho do Montezuma, o Gobi fala: não quero o José Bonifácio, que ele é um traidor. E aí o Gobi cria um outro Supremo Conselho, que cria em 26 de novembro de 1837. E em 1864, Bonifácio já tinha morrido, o Conde de Lages também, já tinha outro grande comendador no Supremo de Montezuma. Eles fazem um acordo. O Supremo fala: Gobi, fecha esse Supremo que você criou em 1837 e nós vamos para dentro do Grande Oriente do Brasil. E isso ocorre em 1º de maio de 1864. E em 2 de abril de 1917, o Bering é eleito grande ministro de Estado, que é o grande segundo vigilante do Supremo Conselho. E ele faz um discurso que está nas atas no boletim oficial do Gobi na época, falando assim: olha, não dá para a gente continuar fazendo isso, de quem assume um cargo no Gobi, ganha de presente um cargo no Supremo Conselho. Isso é irregular, a gente precisa corrigir isso. Eles fazem esse discurso em 1917. Por que eu destaco isso? Porque os autores que escreveram sobre 1927 falaram assim: foi algo feito de cabeça quente. Mas não, foi uma discussão de 10 anos. Uma discussão de 10 anos, que chegou onde chegou em 1927. Então, em 1921, o Bering é eleito grão-mestre adjunto, ele deveria receber o cargo automático de lugar-tenente do Supremo Conselho. Ele fala: olha, não aceito, só aceito se eu for eleito pelos membros do Supremo Conselho. Aí o Supremo Conselho fez a eleição para lugar-tenente e o Bering é eleito lugar-tenente do Supremo Conselho. E em 1922, ocorreu a Conferência Mundial de Supremos Conselhos. Ocorre de 5 em 5 anos. Os Supremos regulares do mundo se reúnem na Conferência Mundial. Em 1922 ocorreu, foi em Paris, e aí chamaram os Supremos Conselhos do Peru, da Espanha, do Brasil, e se não me engano, eu tenho certeza que eu tenho Peru, Espanha e Brasil, mas teve um quarto país, eu acho que era o Uruguai. Chamaram os Supremos Conselhos desse país e falaram assim: olha, não pode o grão-mestre ser o grande comendador, isso é irregular. Se na próxima conferência de 1927, daqui a 5 anos, o grande comendador do Supremo de vocês ainda for o grão-mestre, o Supremo de vocês vai ser declarado irregular. E aí o Bering volta para o Brasil com essa missão. Poxa, não podemos fazer isso do Supremo cair na irregularidade. Tenho até 1927 para garantir que o grão-mestre não seja o grande comendador. Então volta e ele faz um acordão, tipo aqueles acordão MDB, STF, ele faz um acordão
em 19 de julho de 25, ele renuncia ao cargo de grão-mestre e fica só como grande comendador. Assume o novo grão-mestre que aceita o acordo, e os 3 próximos grão-mestres do GOB aceitam o acordo e permitem que o Bering continue como grande comendador. Em novembro de 25, o Supremo registra seu estatuto. Ele não tinha estatuto porque usava a Constituição do GOB, que estava em posição de subordinação. Então ele registra o estatuto assim, logo depois, em novembro de 1925. E aí, o que acontece? Em junho de 1926, é assinado um tratado entre o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conselho, em que as partes reconhecem a independência entre as partes, né? Em outubro, o GOB pede para assinar um novo tratado, que tinha mais 5 cláusulas, que era sobre a manutenção do Palácio do Lavradio. Porque, com a saída do Supremo Conselho do GOB, o GOB perdeu a receita do Supremo Conselho. Só que as despesas continuaram as mesmas, que é a manutenção do Palácio. Então, a proposta do GOB era que o Supremo pagasse metade das despesas de manutenção do Palácio, continuasse usando o Palácio, pagando metade das despesas. Então, foram incluídos essas 5 cláusulas, e um novo tratado foi assinado em outubro de 1926, exatamente por isso. Em fevereiro de 27, o GOB convoca um constituinte para retirar a menção ao Supremo Conselho da sua Constituição, já que havia assinado um tratado de independência com o Supremo Conselho. E aí, em março de 27, o Otávio Kelly assume como grão-mestre. Se os irmãos procurarem registro do Otávio Kelly antes de março de 27, não vão achar. Porque tinha 11 anos que ele estava adormecido da maçonaria. Por que ele voltou e voltou como grão-mestre adjunto? Ele voltou depois de 11 anos adormecido, já como grão-mestre adjunto. Ele era juiz federal. O Palácio do Lavradio estava hipotecado e o pagamento da hipoteca estava atrasado. Então o banco credor protestou. Eu sou leigo da área, então estou tentando explicar, mas espero que vocês entendam. O credor protestou e foi parar na justiça, pedindo o Palácio do Lavradio, que era a garantia da hipoteca, né? E aí, quem foi o juiz onde caiu esse processo? Otávio Kelly. Então, o advogado do Grande Oriente do Brasil criou uma comitiva de mãos da alta administração para irem conversar, despachar com o juiz do processo, que era o Otávio Kelly. E aí eles falaram para o juiz: olha, o Palácio do Lavradio é um patrimônio maçônico, a gente não pode perdê-lo. E o Otávio Kelly contou: vocês sabiam que eu sou maçom? Eu estou há 11 anos adormecido, mas eu sou maçom. Não sabíamos. E aí o Otávio Kelly fez uma proposta: olha, se eu assumir a gestão do Grande Oriente do Brasil, eu consigo segurar o processo, porque eu vou garantir para o credor que eu vou honrar com esse pagamento. É o que hoje na justiça a gente tem chamado intervenção judicial. Quem é o advogado aí? Recuperação judicial. Na época não existia o mecanismo legal da recuperação judicial, mas existia a prática de um juiz escolher alguém para assumir a gestão de uma empresa ou de uma associação para honrar um pagamento que estava protestado na justiça. E o Otávio Kelly se colocou à disposição para assumir esse posto, de assumir a gestão do Grande Oriente do Brasil para fazer a recuperação judicial. E é claro que o advogado e a comissão aceitou. Então ele volta para a maçonaria aqui em 9 de março de 1927, já como grão-mestre adjunto. E aí ele bate o olho no livro caixa e fala: não dá para pagar. Eu preciso do dinheiro do Supremo Conselho para pagar essa conta. Porque o GOB havia perdido quase 60% do faturamento quando o Supremo Conselho saiu de dentro do GOB. Então eu preciso do Supremo Conselho para pagar essa conta.
E aí ele começa a falar isso: eu preciso do Supremo Conselho de volta para dentro do golpe, senão eu não dou conta de pagar essa hipoteca. Né? E aí o Supremo Conselho rompe as relações com o Grande Oriente do Brasil, 17 de junho. No dia 20 de junho, tem uma reunião do Conselho Federal, presidida por Otávio Kelly. O Mário Bering, que era membro do Conselho Federal, vai na reunião e fala: olha, o Supremo está saindo, está indo embora do Palácio do Lavradio e está rompendo as relações para o golpe, porque a gente não pode perder nossa soberania. Isso está na ata da reunião do Conselho, não é invenção do Kenny. Qualquer um pode buscar a ata da reunião do Conselho, está a data aqui. Os boletins estão publicados na Biblioteca Nacional. Eu tive esse trabalho, qualquer um pode ter. Então, na ata está lá o Bering falando: olha, eu preciso garantir a soberania do Supremo, senão o Supremo vai ser declarado irregular pela Conferência Mundial de Supremos. Os 40 Supremos que reconhecem a gente vão romper com a gente, por isso a gente está saindo do golpe. Aí o Otávio Kelly na reunião fala assim: Bering, beleza, mas está rolando uma constituinte aí, para tirar o Supremo Conselho da Constituição do golpe. Se os irmãos aprovarem a saída do Supremo Conselho da Constituição, eu vou aceitar, aí vocês voltam. Então o Bering falou isso no dia 20 de junho, na noite do dia 20 de junho, durante o dia do dia 21 de junho, ele cancela a Constituinte para não tirar o Supremo Conselho da Constituição. Então, esses são os fatos comprovados com os documentos. Né? E aí, o Kelly, ele é uma figura interessante quando a gente vai olhar a documentação relacionada a ele. Toda essa documentação são os boletins oficiais do Grande Oriente do Brasil. Não é coisas do Supremo Conselho ou de grande loja, não. São os boletins do Grande Oriente do Brasil. Ele, em julho de 1927, ele decreta, isso aqui é o decreto 866-A. Ele decreta isenção de taxas. Os irmãos que forem em grau 33, que ajudarem ele a reconstituir um Supremo Conselho dentro do Grande Oriente do Brasil, estariam isentos de taxas para o resto da vida. E aí ele faz 4 reuniões que não dão quórum, e ele consegue o quórum no dia 1º de agosto de 1927, que é quando ele cria o Supremo Conselho, ou reconstitui um Supremo Conselho no seio do Grande Oriente do Brasil, em 1º de agosto de 1927, sendo ele o grande comendador desse Supremo Conselho. Em 3 de agosto de 1927, o Supremo Conselho do grau 33 declara o Grande Oriente do Brasil irregular por conta dessa atitude. O que o Kelly também fez de polêmico? Ele concedeu ao filho o contrato para advogar em nome do Grande Oriente do Brasil. Ele concedeu o título de membro emérito para o filho que era profano, para quando ele iniciasse. Nessa época, a Constituição falava que se você se tornasse um membro emérito, você estava isento de taxas. Aí ele concedeu o título para o filho profano, para se um dia o filho iniciasse, ele não pagasse taxas. Tem um irmão argentino aqui? Argentino, tem. Então, só que aí em 1927 ocorreu um conflito. A Argentina teve um momento de instabilidade. E aí os Supremos Conselhos ficaram com medo de ir para a Argentina e adiaram a conferência. Paris, o Supremo Conselho da França assumiu, e foi em 1929 na França. E aí os 2 Supremos Conselhos, o do Otávio Kelly e o do Mário Bering, foram para pedir para a conferência qual dos 2 que ia ser o Supremo aceito pela conferência. A comissão presidida pela Bélgica, que era a mãe do Supremo Conselho do Brasil, deu o ganho de causa do Supremo do Bering e declarou do Otávio Kelly irregular, porque o grão-mestre era o grande comendador, e isso tinha sido uma decisão da conferência anterior de 1922. O que o rito escocês antigo aceito ensina? O rito escocês, ele trabalha uma alegoria, e essa alegoria tem a ver com o trabalho. Tudo na maçonaria gira em torno de trabalho. Então a gente começa esse trabalho como pedreiro.
que é o trabalho mais operativo e mais material que se tem. Esse pedreiro depois vira um pedreiro que é guerreiro. Está com a trolha numa mão e a espada na outra. Ele precisa construir, mas precisa lutar. Depois ele larga a trolha, deixa de ser pedreiro e fica só como guerreiro. Depois ele se transforma num monge guerreiro. Ele se divide entre a devoção a Deus, a teologia e a espada. E com o tempo ele abandona a espada e fica sendo só monge, só sacerdote. 3 graus, ele profissão de trabalho do pedreiro até o sacerdote, até o monge, do trabalho mais operativo para o mais especulativo, do trabalho mais material para o mais espiritual, com uma série de virtudes. E aí a gente tem 32 graus de fato e o 33º que é honorífico. Quando a gente pega os 32 graus, o que a gente tem? Vamos dividir 32 ao meio. 16. Do grau 1 ao 16, as alegorias se passam no Antigo Testamento, antes de Cristo. No grau 17 ao 32 se passa no Novo, depois. Do 1 ao 16 tem um grão-mestre. Tem aprendiz aqui? Então não vou dar spoiler. Do 1 ao 16 tem um grão-mestre, que ocorre uma coisa ruim com ele, e ocorre uma reação. Do grau 17, você está rindo, né? Do grau 17 ao 32 tem outro grão-mestre. Só que também ocorre uma coisa ruim com esse outro grão-mestre. Só que a reação dos irmãos é totalmente diferente. Porque aqui eles viviam uma era, com uma lei, e aqui eles vivem outra era, que é outra lei. E o rito mostra essa evolução de eras, de pensamentos. Cada grau tem suas virtudes. A soma de virtudes, nesses graus, somam mais de 130 virtudes que são ensinadas. E aí o 33 vem homenagear esses 2 grão-mestres, o da antiga era e o da nova era. Faz uma grande homenagem aos 2. Mas o que é a grande charada? A gente tem essa evolução moral, e aí você chega aqui no 32, que é o último de fato, e esse spoiler eu posso dar. E aí no 32 fala assim: beleza, você aprendeu tudo isso, 2000 anos de aprendizado, deixa eu pesar seu coração aí, ver se tem rancor, se tem mágoa, se tem ódio. Então, você pode ser o cara mais inteligente, saber tudo do mundo. Aprendeu todas as virtudes morais e sociais que existem no mundo. Se é um cara que carrega rancor no coração, não serviu para nada. Acabou. E aí, o ensinamento, eu sempre falo isso da lei de ação e reação. A lei de ação e reação ela é universal. Se ela é universal, ela se aplica a tudo. Então, você tem uma ação, a reação ela vem oposta, na mesma intensidade, do mesmo tipo. O perdão é básico da razão. Quem não perdoa é irracional. E o rito acaba ensinando isso ao final. Por que é irracional? Se o Rubens me faz um mal, pela lei de ação e reação, esse mal vai voltar para ele, eu não preciso fazer nada. Esse mal um dia vai voltar para ele, com a mesma força e intensidade, e opostamente vai voltar para ele. Se eu guardo rancor e mágoa contra ele, não é uma reação da ação dele, porque a reação da ação dele vai ser outra. Se eu guardo rancor, mágoa, ódio, eu estou tendo uma nova ação. E se é uma nova ação para cima dele, o que vai acontecer? Vai ter uma reação. E eu que vou me dar mal.
Então eu não posso ter esse tipo de sentimento, porque esse tipo de sentimento não é uma reação, é sempre uma ação. E como toda ação, ela volta e você sente essa volta, você sente essa reação. Então, a maçonaria ensina no primeiro grau o quê? Crença no Ser Supremo e imortalidade da alma. Por que imortalidade da alma? Por conta da lei de ação e reação. Eu faço um mal aqui para esse irmão. Eu posso passar impune essa vida toda. Mas se existe lei de ação e reação, tem que existir uma vida depois dessa. Porque eu preciso pagar pelo mal que eu fiz. Então, não importa a forma. A forma, aí já é fé, já é dogma. Se vai ser por meio de reencarnação, juízo final, céu, inferno, aí já é dogma. Mas a lógica, a razão me diz o seguinte: tem que existir imortalidade da alma. Porque se pessoas fazem mal aqui e se passam impunes aqui, elas vão ser punidas de algum lugar, em algum momento. Então, a imortalidade da alma é fruto da lógica, na maçonaria. E aí o formato dessa imortalidade da alma é conforme a fé de cada um. Então, essa é a lógica. Não existe impunidade. Todo mal vai ser pago em algum momento. Então, o Rubens fez mal para mim, ele vai pagar em algum momento, ou nessa vida, ou depois dessa vida. Se eu guardo mágoa, rancor, ódio, eu estou gerando uma ação contra ele, e aí eu vou pagar por isso também. Então, o rito vem ensinar isso. Quem aprende esses ensinamentos, mais de 130, aprende a isso, esvaziar seu coração, a perdoar, vai se igualar aos maiores homens que andaram pelo orbe terrestre. Os maiores, Gandhi, gosta do Gandhi? Gandhi, todos os outros, os grandes pensadores, defensores da paz, do amor, do bem, quem seguir todos os ensinamentos vai se igualar a eles. O grande problema, e aí eu gosto de falar, dar o exemplo que eu sou professor, é que os alunos não querem aprender. Os alunos querem o diploma. E o maçom veio lá de fora, do mundo profano. Muitos querem o diploma, querem a comenda do grau 33. Do lado errado, desse lado aqui. Querem a comenda do grau 33, querem o barrete, querem a faixa, querem o diploma. Poder dizer eu sou o grau 33. Não querem aprender, e aí não aprendem. Outra coisa, a maçonaria é um belo sistema de moralidade velado em alegorias. Muitos desses ensinamentos morais estão velados no grau. O irmão, para aprendê-lo, vai ter que desvendar o grau, interpretar metafisicamente aquela alegoria. E aí, ele não vai ter uma literatura para isso, porque o Brasil, como a gente viu, é fraco de literatura. Ele, muitas vezes, não tem nem acesso ao ritual direito, então ele não vai aprender esse ensinamento. E aí, o mais difícil, aprendi os ensinamentos, praticá-los. Quase impossível. Gosto de dar o exemplo de Benjamin Franklin, um dos maiores homens que andaram por esse planeta. Benjamin Franklin, quando ele tinha 20 anos, ele criou uma regra de 20 virtudes, que ele entendia que o homem que seguisse aquelas 20 virtudes seria uma pessoa melhor. E aí ele criou um sistema que era assim: toda semana eu vou definir uma virtude e aí eu vou observar aquela virtude naquela semana. Então, ao longo dos anos, eu vou incorporar aquelas 20 virtudes, porque toda semana eu escolho uma e sigo ela à risca. Observo ela à risca. Todo momento do meu dia, eu estou observando aquela virtude que eu escolhi para a semana. E no diário dele, ele escreveu o quê? Toda semana ele, não consegui observar a virtude dessa semana. Então ele escolhia uma de 20 e ainda falhava. E ele era um grande homem. A gente tem 130. Aí eu nem lembro elas de cabeça. E a gente não vai conseguir seguir todas. Mas a gente está aqui para tentar aprendê-las, para colocá-las em prática nas nossas vidas diárias, que é cada vez o maior desafio. Aqui alguns livros que eu recomendo leitura.
não porque são bons, mas porque eu escrevi ou traduzi. Eu trouxe aqui exemplares do livro do Venerável Mestre e desses dois aqui, Maçonaria Brasileira História Ocultada, volume 1 e 2, que tem muito do que foi falado aqui hoje, principalmente da parte da história no Brasil, das potências, do próprio rito escocês antigo e aceito, está englobado nesses 2 volumes. É isso, e se o Rubens achar conveniente abrir para perguntas, eu estou à disposição. Tengo miedo perderte, perderte.